Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos a eterna busca pelo sagrado, religião, revalorização do sagrado, religiosidade e algumas religiões primitivas como brahmanismo, hinduísmo, budismo, zen, jainismo, cristianismo, confucionismo, judaísmo, islamismo, cristianismo e espiritismo. Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos de volta ao nosso estudo Espiritismo, um olhar. E hoje, no estudo de número 3. Muitas coisas interessantes vamos estudar hoje, vamos conhecer hoje. Então, para iniciar, nós vamos fazer a nossa oração, pedindo assim: Senhor Jesus, como somos gratificados por estarmos trabalhando convosco. Que possamos, Senhor, sempre estarmos juntos na estruturação dos nossos espíritos para um futuro melhor. Não importa, Senhor, o que fizemos ontem. O que importa é o que estamos tentando fazer hoje. Nessa busca sempre permanente, nessa busca do ouro do amor, do ouro da justiça, do ouro da caridade, que fazem o homem de bem. Portanto, mestre amigo, em vosso nome, em nome da espiritualidade amiga, nós estamos iniciando o nosso estudo de hoje, pedindo a vossa assistência e a assistência dos mentores amigos, para que nos oriente, para que nos conduza, para que nos faça, Senhor, intérpretes da vossa vontade aqui no mundo, neste mundo físico tão necessitado do vosso Evangelho e da vossa presença amiga. Que todos nós possamos ser intérpretes da vossa vontade. Que assim seja, Senhor. Então, amigos, depois dessa prece, nós vamos iniciar o nosso estudo, pedindo a Jesus de novo que nos conduza. Sem Ele é tudo impossível. Então, hoje, nós vamos estudar essa questão das religiões, né? Hoje, o nosso estudo vai ser relacionado a isso. A questão mesmo da eterna busca pelo sagrado. Nós vamos estudar um pouco sobre isso. O sagrado, o profano, a gente já deu uma ideia, né? E vamos continuar estudando isso. Bom, a eterna busca do sagrado. Vamos pensar alguns processos. Por exemplo, nós vivemos aqui dentro de um processo social, não é? Esse processo é a construção da sociedade numa determinada realidade, que se pode denominar como realidade objetiva e subjetiva. Porque a realidade objetiva são as leis, são os costumes, as tradições e hábitos que se modificam através dos tempos. Por esse processo, o indivíduo interage com o outro, cresce e se desenvolve intelectual, social e moralmente. Por isso, a necessidade da sociedade. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a lei da sociedade, que está dentro do terceiro livro das leis morais. E ali nas questões 767, 768, os Espíritos vão dizer isso, que nós temos que viver em sociedade, porque para que um possa ajudar o outro. E aí existe um outro aspecto, que seria o aspecto cultural, né? O que herdamos e carregamos em nós desde o começo dos tempos. É o processo pelo qual o ser é inserido no mundo pelo social, aprendendo, incorporando a si mesmo
as tradições, a linguagem e as conquistas do povo com quem convive. Vejam vocês, essas teorias, esses conceitos foram tirados dos livros de antropologia. Mas nós, espíritas, podemos pensar também num contexto mais avançado, que é o contexto da espiritualização. Olha, quantas encarnações nós já tivemos aqui? Quantas? Os egípcios dizem aí em torno de 7.000 encarnações, né? Lá na época que eles estavam no seu auge. E nessas encarnações que nós fomos vivendo aqui no mundo físico e nos mundos espirituais adjacentes, nós fomos formando esse social e esse cultural. Este social através das nossas múltiplas encarnações e convivências no mundo espiritual. E o cultural pela apreensão dessas tradições, dessas linguagens que nós fomos utilizando. Então, nós somos esses seres milenares que estamos inseridos dentro de um contexto social e cultural que criamos aqui no planeta. Então, nós temos uma participação histórica dentro da estrutura de avanços do planeta Terra. Todos nós trabalhamos aqui, todos nós vivemos em várias e várias oportunidades, ajudamos, construímos, muitas vezes desconstruímos, mas inseridos nesse ser social e nesse ser cultural. Então, isso cria em nós um conjunto de hábitos e um conjunto de afetividades com o nosso planeta. Por isso que, muitas vezes, é difícil deixarmos o plano físico da Terra, por essas questões muito arcaicas em nós, muito vividas de outros tempos e que ficam inseridas dentro deste conteúdo do inconsciente próximo ou do inconsciente pré-consciente, e nós vivemos, então, em busca dessas compensações vibratórias dentro do sistema físico da Terra, por causa de toda essa cultura que nós trazemos e desse social vivido com as pessoas aqui, que são os nossos familiares, ou os nossos amigos, né? Então, vejam vocês que interessante. Olha, aí estou eu, esse mundo do meio, interagindo com todo o conjunto que está à minha volta. Então, eu formo o conjunto social e formo esse conjunto cultural. É um grande processo a ser analisado por todos nós que estamos nessa busca de um futuro melhor. Se nós queremos esse futuro melhor, então nós temos que começar a entender como que nós nos construímos, como que nós estamos. Segundo Steve Pinker, no livro Tábula Rasa, é um grande psicólogo, ele vai dizer que praticamente, ao nascermos, nós trazemos 60% do que é nosso, do que está guardado conosco, do que está arquivado das nossas experiências anteriores, vamos adquirir uma cultura e um social de família e de sociedade na proporção de 20% cada. Ou seja, nós já nascemos com um conteúdo sociocultural que vai nos nortear a vida, com algumas interferências familiares e sociais. Então, o que acontece? É importante que quem faz esse social, quem faz esse familiar, tenha essa condição de entendimento para ajudar quem está chegando. Vamos continuando. Uma coisa muito importante de sabermos estudar as religiões é estar comprometido com o conhecimento e livre das verdades absolutas, buscando possibilidades e sentidos. Sabe-se que a neutralidade é um mito da ciência positivista. Por isso, o estudo das religiões deve estar comprometido com o conhecimento e não com verdades absolutas. Vamos pensar aqui. Se nós viemos desse passado histórico, nós estivemos em várias religiões, desde as primitivas até as atuais. Então, nós estivemos inseridos nela. E, de alguma maneira, nós guardamos dentro de nós esses conteúdos. Então, o que acontece? Todas as vezes que eu estive e que você esteve numa religião dessa lá no seu passado,
você estava tentando se comprometer com uma verdade, mas nem sempre essa verdade era absoluta. E como sempre não é absoluta, por isso que nós fomos mudando de religiões, até tentar encontrar uma, né, que traga mais conteúdos dentro das nossas verdades atuais. Porque a verdade é um processo. Nós vamos conhecendo a verdade assim que nós vamos evoluindo. Porque a verdade está estabelecida dentro da criação de Deus. Ora, como nós somos espíritos ainda de mentes muito pequenas, nós abarcamos a verdade de acordo com a nossa condição mental, de acordo com a nossa condição consciencial e também de decodificação do self nesse encontro com a verdade que a consciência já consegue pegar. Então, nós não temos essa verdade absoluta. Nós temos verdades que vão crescendo. Muitas vezes o espírito se acomoda numa determinada verdade, às vezes numa religião, numa filosofia, ou num trato científico, mas não é a verdade absoluta. Né? Então, por isso que as religiões, como diz aqui, devem estar sempre comprometidas com o conhecimento das verdades e não com a sua verdade absoluta. A religião que fizer isso, ela está fadada a não continuar, não permanecer, assim como tantas outras não permaneceram. Bom, prestemos atenção nisso, isso é muito importante. A verdade, gente, a gente vai adquirindo gradativamente. À medida que eu vou crescendo espiritualmente, eu vou abarcando mais conteúdos da verdade. Porque a verdade plena só lá no futuro. Só quando formos Cristos. Mas então, até lá, nós vamos pegando essas verdades pequenas, em pequenos lapsos, onde que a gente possa decodificar e tentar viver com ela. Continuando, então, o que não se deve é entrar e sair das religiões sem o aprofundamento necessário. Então, tem pessoas que ficam pulando de religião para religião. Não, tente pegar pelo menos o conteúdo daquela que você aceitou como uma proposta. Né? Porque quem age assim não se permite consolidar nos postulados da religião onde penetrou. Às vezes ele entra numa religião, para ele é importante naquele momento, só que ele não aprofunda nos conhecimentos dela. E há que se dar um tempo para as pesquisas e avaliações. Então, somente assim, com a fé aliada à razão, pode o indivíduo entender sobre a religião buscada. Nós podemos colocar aqui o espiritismo. Então, tem pessoas que se aproximam do espiritismo, mas ele não se dá um tempo para as pesquisas. Com a proposta da religião espírita, o que ocorre conosco e vai ocorrer com a humanidade ao longo dos tempos é que se tem que ter um tempo para as pesquisas. A doutrina espírita surge como uma grande proposta pedagógica, assim como Jesus fez com o Evangelho, uma grande proposta pedagógica. Por que ela é uma proposta pedagógica? Porque está aí respeitado o livre-arbítrio. Nós temos que respeitar esse livre-arbítrio inerente a todos. Então, eu não posso chegar e dizer para você, tem que ser assim. Não, eu tenho que apresentar para você um posicionamento, uma proposta pedagógica da religião. E aí você vai aprofundar. A religião, na verdade, é a tentativa de nos religarmos a Deus, ou de nos retornarmos a Deus. Existem muitos conceitos em relação à religião, mas nós pensamos nisso, que através da religião eu entro num caminho que me conduza de volta a Deus, que é o meu Pai, é o Criador de tudo. Então, nessa proposta, eu tenho que me dar um tempo. Não adianta eu ser agora de uma religião, daqui a pouquinho eu passo para outra, sem uma pesquisa. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você está no Espiritismo, se você está tentando buscar o Espiritismo, se dê esse tempo. Estude tudo que o Espiritismo tem para oferecer. As obras básicas, as obras subsidiárias, as obras de Chico Xavier, as obras do Divaldo, as obras da Dona Ivone Pereira e tantos outros estudantes encarnados, como Herculano Pires, como Deolinda Amorim, como o Hernani Guimarães, uma infinidade deles, o Carriba Schutel, que estiveram aqui trazendo informações que consolidem o homem dentro da sua proposta pedagógica da pesquisa.
Então, busque pesquisar o Espiritismo para que você tenha certeza do que você está vivendo e onde você está buscando se inserir ou onde você já está inserido. Então, o que é a religião? A gente pode fazer essa pergunta, né? O que é a religião? Eu digo para vocês que é impossível estudarmos Espiritismo sem caminharmos também nessas buscas sobre religião. Nós vamos fazer nesse estudo um passeio em algumas das principais religiões, porque elas são muitas religiões. Então, nós vamos dar um passeio naquelas que mais chegam até nós. Né? Então, o que é a religião? A palavra religião tornou-se, com o tempo, um peso enorme e um grande pacote no qual quem entra na religião precisa comprar e aceitar o todo, sem discutir. Ou pode até discutir, mas no final tem que aceitar a verdade ali estabelecida. Então eu entro na religião B, por exemplo. Eu cheguei lá, aí a pessoa vai me explicar o que é que funciona, como que é. Tem ritos, tem celebrações, tem cultos. O que eles representam? Quase sempre as pessoas não pesquisam isso. Aqueles profitentes mais distantes do núcleo da religião, eles não buscam essas perguntas. Mas por que tem que ter rito? Por que tem que ter celebrações? Por que tem que ter isso? Tem que ter aquilo? Para quê? Qual é o objetivo? Então é preciso a pessoa entrar e entender. Então, se você está na religião aí que você professa, então procure entender o conteúdo da tua religião. Aí depois você pega esse conteúdo que a religião está te oferecendo e coloca dentro daquilo que Sócrates propôs à humanidade, que é a logicação, é você logicar ou buscar a lógica daquilo. Se você entende que há uma lógica dentro dos conceitos das leis divinas, então você está dentro de um processo interessante, que você deve permanecer nele. Agora, se aquilo não encaixa na lógica das leis divinas, então é preciso que você faça uma avaliação para ver até que ponto você quer entender e viver religião. Então, Allan Kardec, em vários dos seus trabalhos, e principalmente no discurso à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, então, para quem não conhece a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nós vamos estudá-la mais na frente nesses estudos, mas foi o primeiro centro espírita criado no mundo. Foi feito em Paris, né? E foi feito por Allan Kardec e os seus auxiliares diretos. Era uma instituição onde se reuniam para os estudos espíritas e também para diálogos com a espiritualidade. Então, vamos lá. Allan Kardec, em vários dos seus trabalhos, e principalmente no discurso à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em 1868, já havia advertido sobre o peso e a distorção que a palavra havia tomado no decorrer dos tempos e o problema de utilizá-la para todos os tipos de interpretação e estudo de ordem sagrada ou espiritualista. Vejam vocês, colocaram-se a palavra religião em qualquer tipo de rito, de culto, de celebração. E quando, na verdade, deu um peso enorme a essa palavra e que precisava, né? É preciso, é necessário, e Kardec já colocava isso lá desde 1868, que é preciso saber qual é a distorção que aconteceu, para que eu entenda que eu estou dentro de um conteúdo religioso, mas que eu estou naquele caminho que realmente me conduz à prática das leis de Deus. Então, religião, minha gente, nos leva, nos conduz a praticar as leis de Deus. Essas leis que muitas vezes o homem se distancia delas por alguma questão que ele acha justo, que ele acha válido, mas que no final disso tudo haverá um momento em que ele vai buscar o conhecimento e a prática dessas leis divinas. Por quê? É a necessidade sua de adequação para os seus avanços espirituais. Então, quando nós deixarmos essas encarnações de humanos, simples humanos, para buscarmos outros estudos mais avançados em outros planetas, em outras situações do universo, então nós teremos que nos adequar às leis divinas, porque elas regulam tudo. Se eu não quiser entender as leis divinas, eu vou ficar aí meio que sobrevivendo. E isso não é interessante.
A sobrevivência, ela é própria para o reino animal e racional em espécies, né? Porque há espécies que já lutam por algo mais de sobrevivência. Então, quando chega no homem, a simples sobrevivência não é o bastante. Há que se adequar às leis que regem tudo. Bom, agora vamos tentar entender um pouco da revalorização do sagrado. É sempre importante, quando estivermos estudando doutrina espírita, entender tudo isso. Essa palavra sagrado, o que ela representa, não é? Então vamos lá. Em todas as religiões cristãs, ou não, a revalorização do sagrado é fundamental para a perpetuação e manutenção da sua subsistência. Então, precisa para perpetuar, né, para manter e para sobreviver a tudo isso. Então, revalorizar o sagrado. Trazer de volta para nós aquele status em que eu me sinta filho ou filha de Deus. Quando nós chegarmos a esse ponto, meus amigos, minhas amigas, nós não teremos mais problemas. Nós não teremos mais enfermidades, mais dores, porque nós estamos nos adequando a essa estrutura criada pelo Pai para que os seus filhos progridam nele. Percebe? Então tem a estrutura que Deus criou. E temos nós que criamos as nossas estruturas, que muitas vezes muito diferentes das estruturas divinas. E por isso nós cometemos enganos, por escolhas equivocadas, porque eu não faço um link entre o que eu escolho e o que é justo dentro das leis divinas. Então, quando eu faço essa escolha equivocada, automaticamente eu entro num processo de ter que recuperar aquele tempo perdido. Eu tenho que extirpar aquelas energias mal colocadas na mente, desnecessárias, então isso gera enfermidades, isso gera dores. No momento que eu me adequar às leis divinas, eu não vou mais fazer escolha equivocada. Então, eu não terei mais enfermidades ou dores. Historicamente, seus meios de iniciação, né, do sagrado, ele deu-se por danças, batismos, códigos, unções, festas comemorativas, rituais, cantos, visões, orações, etc. Mesmo nas religiões mais antigas, nós vamos encontrar esse tipo de revalorização como forma de perpetuar o culto. Ou seja, as pessoas dançavam, tem o ritual do batismo, aqueles códigos de honra, aqueles códigos estabelecidos pelos tabus, pelos totens, né? As unções, muito levada a efeito nos dias de hoje, né? Aquelas festas comemorativas, vocês observam que os hebreus, eles tinham 7 festas anuais comemorativas a todas as benesses que o Deus único dava para eles. Interessante estudar essas festas comemorativas dos hebreus. Não é o nosso móvel de estudo agora, mas você vai ver lá a festa dos tabernáculos, a Páscoa, a festa das primícias, a festa do Yom Kippur, e por aí vai, uma série de comemorações. E naquelas festas anuais, eles relembravam as funções da presença de Deus naquela comunidade. Ou seja, eram festas de lembranças da presença de Deus em cada situação. Por exemplo, na festa dos tabernáculos, eles lembravam os 40 anos de vida no deserto. Na festa das primícias, eles estavam oferecendo ali os seus primeiros grãos, as suas primeiras colheitas, em agradecimento a Deus. A Páscoa é retirada do povo do êxodo, do Egito, e Yom Kippur era a festa do perdão. E assim, eles estavam comemorando, né, a cada ano essas unção, né, com Deus, o Deus único que eles pregavam. Né? Então, todo mundo nessas festas, essas civilizações antigas, tinham esses ritos de celebrações. Bom, podemos dizer que é como se o sagrado chamasse o ser e o ser invocasse o sagrado, como forma de entrelaçamento necessário para uma vida completa de valores espirituais. Bom, veja bem, vamos fazer uma análise. Nós estamos fechados numa casca de ovo, que nem os pintinhos, as aves. Então, nós estamos fechados naquela casca. Era o nosso tempo da inconsciência. De repente, nós quebramos aquela casca, como a ave quebra a casca do ovo.
E aí nós chegamos para o mundo, olhamos para o mundo e começamos a entender o seguinte: eu não entendo essas coisas, então eu tenho que fazer aqui o meu meio de habitar. Eu tenho que criar os meus habitats, eu tenho que criar a minha cultura, eu tenho que criar o meu social, né? Eu tenho que criar alguma coisa, porque eu não entendo o todo. E aí nós fomos fazendo isso. Fomos criando pequenas unidades civilizatórias até a gente poder começar a entender o todo. Acontece que, nesse cômputo geral, vieram espíritos extraordinários que encarnaram aqui para ajudar aquele homem do início, assim como espíritos desencarnados, que os ajudaram também. A esses, esse homem primitivo, esse homem bem simples, deu o nome de mitos, de deuses. Né? São os deuses que nos ajudam. E aí, para quê? Para tentar linkar este homem que veio de um sagrado inconsciente agora para um sagrado consciente. Então, esse entrelaçamento, nossa atualidade, é nos entrelaçarmos com aquele sagrado consciente. Ou seja, eu agora entendo por que eu tenho que buscar esse sagrado. Essa coisa de dentro. Sagrado significa de dentro. Então, essa coisa de dentro, essa coisa que surge de mim como uma proposta de renovação, como uma proposta de adequação ao mundo em que eu vivo, dentro das suas conotações e das leis que o regem. Continuando, então, nós vamos pegar um texto do Mircea Eliade, que está no livro dele, Tratado de História das Religiões. É interessante esse livro, se você puder adquiri-lo, vale a pena, já li esse livro, ele é ótimo. Então, vamos lá. Diz o Mircea Eliade, em seu livro, Tratado de História das Religiões, que até a existência mais dessacralizada conserva ainda traços de uma valorização religiosa do mundo. Onde que nós vemos isso? Nós vemos exatamente nas religiões da atualidade. Você vê pessoas que vão aos cultos, aos templos, e até aos centros espíritas, mas eles não estão interessados nessa busca ou nessa ressacralização de si mesmo, mas eles trazem traços daquele sagrado, daquela valorização religiosa do mundo, porque toca neles. Às vezes a pessoa está lá assistindo um culto, assistindo uma palestra, e de repente pinga uma lágrima, porque tocou lá no sagrado dele, que já tinha vivido aquilo em algum momento, e ele então redecodifica e pensa assim: nossa, isso me tocou profundamente. Porque já é aquele sagrado que ele traz, porque nós já vivemos isso. Todos nós, eu e vocês, nós já dançamos muito, já fizemos a dança do fogo, a dança da água, a dança do vento, nós já fizemos a dança da caça, nós já fizemos a dança para que os grãos crescessem, nós já fizemos tudo isso. Nós já fizemos muitos ritos, muitos cultos, e nos fartávamos de alegrias naqueles cultos, naquelas celebrações dos totens das nossas tribos. Então isso está gravado profundamente em nós. E quando nós vemos algo neste momento, neste tempo, de completa falta de sacralização, aquilo toca em nós. É daí que o Filho de Deus, a Filha de Deus, é buscada por Deus para a sua integração com Ele. Por isso, nós temos que valorizar o centro espírita, valorizar os estudos espíritas. E se você não for espírita, que você valorize aquilo que o Evangelho de Jesus traz para você. Porque eu vou te dizer, você está dentro de um processo de arrumação. Ou então até você que não é cristão, então busque dentro do sagrado da tua denominação religiosa aquilo que te traga de volta a esse sagrado que você tem guardado dentro de você. A religiosidade, ela ultrapassa os conceitos de religioso. Então, no momento em que deixa as manifestações externas dos cultos religiosos para uma introspecção mais profunda do ser em si mesmo, na busca da sua essência divina. Então, vejam vocês, o homem religioso é aquele que vai para os cultos. Ele aceita os cultos, as celebrações, aquela coisa temporal, aquela coisa de toda semana ou todo mês, enfim, aquelas colocações do culto externo. A religiosidade é diferente, é quando o homem busca
em si a sua essência divina. E ela faz isso, não há necessidade mais de cultos externos, como nosso Senhor Jesus disse. Ele disse assim: quando você quiser conversar com seu pai, entra no silêncio do seu quarto e a sós você conversa com ele. Ou seja, não há mais necessidade da interferência do sacerdote, não há mais necessidade dos altares, não há mais necessidade das celebrações formais, das liturgias. O que há necessidade é da minha introspecção, é da minha busca pessoal, individual, do Pai que jaz em mim, que jaz em você. Então vejam vocês que aqueles cultos, aquelas celebrações, aqueles altares que nós tanto cultuamos, né? Aqueles nossos totens, no dizer de Freud, todos eles foram muito importantes, muito, porque fixou-nos mentalmente no fato que estava sendo representado. Então, quando o sacerdote fazia um movimento, um símbolo, erguia qualquer outro símbolo, aquilo para mim era uma situação de lembrança de um passado. Vou dar um exemplo do cálice. Quando o sacerdote ergue o cálice, nós temos que remontar aquela situação de Jesus fazendo isso lá na Santa Ceia. Então, é um processo de relembrança daquilo que é importante, daquilo que é simbólico, daquilo que que liga, aquilo que é natural, né, entre as orientações da minha mente para o fator religioso. Mas no momento em que eu já venci isso, no momento em que no silêncio do meu quarto eu posso conversar com meu pai, então eu não preciso mais do sacerdote, porque o sacerdote, ele é um ponto de referência. E nós necessitaremos dos sacerdotes ou daqueles que trazem esses pontos de referências para nós. Os sacerdotes que nós conhecemos, eles sempre estão vestidos, paramentados. Quem sabe os nossos sacerdotes do futuro não precisem mais disso. Eles serão apenas pessoas que, com suas presenças maiúsculas, de uma religiosidade extrema, eles possam nos abraçar só com suas presenças. E aí vai substituir os paramentos, vai substituir toda aquela liturgia. Continuando, então, ainda em religiosidade, né? Então, nos tempos atuais, pesquisadores das religiões e o comportamento humano perante elas mostram nítida tendência em afirmar a religiosidade como elemento de permanência, ao contrário de religião, como elemento de permutas várias em busca do melhor conteúdo religioso. Então, enquanto eu busco só religião, estou buscando algo que eu ainda não encontrei. No momento que eu entendo religiosidade, aí eu sossego o meu espírito. Eu sossego enquanto espírito, porque eu encontrei o lugar que eu quero. Quando nós chegamos na doutrina espírita, muitos relatos nos chegam assim: eu cheguei no momento, eu encontrei o meu pastor, eu encontrei o meu Senhor, porque foi naquela denominação que eu encontrei. Então, a religiosidade, ela pode ser exercida, sim, em todo segmento religioso, desde que a pessoa não busque só a aparência, os rótulos religiosos, mas sim a essência daquilo que está sendo pregado. Se você está numa religião cristã, eu digo para você que você tem toda a condição de se tornar uma criatura com extrema religiosidade, porque o Evangelho de Jesus é a máxima informação que o mundo já recebeu dos estudos teóricos e práticos das leis de Deus. Por isso que nós estamos dizendo dessa maneira. Bom, continuando, algumas religiões. Agora, minha gente, nós vamos fazer um passeio por algumas religiões, desde as primitivas. Claro que nós vamos aqui colocar algumas informações que, se você pretende, né, saber um pouquinho mais, você pesquisa. Mas eu estou dizendo para você, pesquisa com calma, não é? Não é de uma hora para outra, trabalhado. Então, vamos lá. Aí está uma situação de primitivos, né? Pessoas ali que fizeram uma cabana de barro, não sei de que, isso, aquilo é uma tenda. E aí, a metalurgia, o ferro, o meteorito impressionaram sobremodo os povos primitivos
que viam neles processos sagrados. Olha que interessante, minha gente. Extrair o minério do seio da Mãe Terra é divino. E, como tal, deveria ter um ritual. Assim, os rituais de permissão para a extração exigiam contemplação e movimentos evocativos aos soberanos celestes. Olha que interessante. Então, se eu vou extrair um minério da Terra, eu não chego lá simplesmente dar uma marretada, uma picaretada, ou uma máquina, ou um dinamite. Não. Eu faço um rito. Mãe Terra, eu preciso desse minério que está guardado em seu seio. A senhora me permite que eu retire para moldá-lo, para aprimorá-lo, para poli-lo, quem sabe transformá-lo em ouro? Gente, isso é a mente primitiva sagrada. Por quê? Porque pensamos nós, a gente já pode fazer um ensaio nisso, que os animais, os irracionais, têm esse respeito absoluto pela natureza, porque eles dependem totalmente dela para suas vidas, para suas sobrevivências. Então, eles não retiram nada do que não necessitam. E quando chega no homem, ainda nesse próximo desse passado, né, ele, para fazer uma extração do mineral desse, ele cria um ritual, né? Ele cria isso, para que ele possa estar pleno com a mãe natureza, que permite que ele faça isso. Isso é um rito, minha gente. Isso é o que começou a oferecer para o mundo essa presença, né, ou esse respeito do homem pela natureza, que foi criada por um ser superior. Então, continuando, da mesma forma, os meteoritos que desciam do céu como chamas de fogo, entendiam eles ser um ferro descido do céu e buscavam utilizá-lo como elemento de fusão dentro das suas culturas. Então, quando descia uma pedra, um meteorito desse, eles pegavam esse meteorito e era como aquele ferro que vem do céu. Não é só a Mãe Terra que oferece, os céus também oferecem. Então, vamos agradecer aos céus por estar nos mandando também esse produto que nós precisamos aqui. Veja que coisa fantástica. Assim, nós fomos nos construindo nas nossas religiões, na busca dessas interações com os fenômenos da natureza. Continuando, então, ainda algumas religiões, na primitiva, aí está um ferreiro fazendo o seu trabalho, né? E vocês sabem que a classe dos ferreiros, ela é histórica dentro da antropologia. Mircea Eliade tem um livro chamado Ferreiros e Alquimistas, onde ele vai estudar essas classes dos ferreiros. E engraçado é que elas eram praticamente a mesma em várias regiões do mundo. E a gente tem que entender que essas tribos não tinham comunicação umas com as outras. Então, elas eram muito semelhantes. Ele faz análise dos ferreiros da China, dos ferreiros do que seria hoje a Turquia, dos ferreiros lá da Pérsia. Então, ele vai fazendo uma análise e dizendo que praticamente a coisa era a mesma. Eles seguiam o mesmo rito. Isso em decorrência dos campos, né, que se formam dentro dos trabalhos realizados no mundo. A gente forma um campo morfológico. E esse campo morfológico, ele anima todos aqueles que fazem a mesma atividade. E também com a ajuda dos espíritos encarnados ou desencarnados que vinham para ajudá-los. Então, continuando aqui, olha. Mais tarde, criaram os fornos e a classe dos ferreiros. Inúmeros rituais religiosos eram ali praticados. Os ferreiros pediam licença à Mãe Terra para retirar os minérios das suas entranhas, dando-lhes um tratamento a fogo para adiantar o trabalho da mesma Mãe Terra e torná-los ouros. Eles entendiam que todos os minérios se transformariam em ouro, mas que levava muito tempo. Então, quando eles pegavam um ouro, eles sabiam que aquele era um ouro, era um minério que foi trabalhado pela Mãe Terra nas furnas da Mãe Terra para se transformar em ouro. Então, quando eles pegavam um outro minério, eles falavam assim, não, vou ajudar para chegar no ouro. Daí essa história de querer fazer o ouro, criar o ouro, né? E era interessante, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês que o Mircea dá no livro Ferreiros e Alquimistas. Ele diz o seguinte, que essa questão do forno ela era tão complexa, que muito antes do ferreiro
colocar um minério qualquer lá para ser polido, para ser aquecido e moldado, na inauguração do forno, ele colocava a própria esposa, purificava o forno com a vida da esposa. Vejam vocês. Outras vezes era com a vida da mãe ou a da filha. Então, eles davam para o forno um carinho, uma religiosidade, como se o forno representasse a Mãe Terra, o conteúdo da Mãe Terra. E eles ali, entregando para esse forno da Mãe Terra, esse conteúdo da Mãe Terra, entregando a sua esposa, o seu filho, sua filha, sua mãe, e assim sucessivamente. Você pode pensar, mas que coisa absurda! Sim, para os nossos tempos, mas para os tempos deles, não. Eles tinham uma estrutura psicológica, emocional, que entendiam que isso era válido. Existe um livro chamado A Mente Primitiva, que fala muito sobre essa estrutura da mente primitiva, que ela não fazia variações e associações, como nós fazemos hoje. E nós não fazemos como fazem os grandes espíritos superiores. Por isso que nós temos que evoluir, para criar mais condições de apropriações por assimilações. Então, somente no futuro, nosso, enquanto ferreiros, é que nós vamos entender a nossa vida, a nossa participação hoje na sociedade. Continuando aí, olha, aqui podemos citar as intervenções dos seres espirituais que ajudavam o homem primitivo nos seus crescimentos intelectuais. Então, estes seres são hoje retratados nos deuses mitológicos. Está vendo a origem da mitologia? Ela vem aí, desses espíritos encarnados ou desencarnados que ajudavam o homem. Existem estudos da antropologia, que são pessoas que esses antropólogos, eles são egressos de conhecimentos das civilizações e das religiões secretas, né, das escolas secretas, que eles comentam quem são essas pessoas que eles encarnam de tempo em tempo. Então, tem que ter um ciclo de encarnações desses espíritos superiores para ajudar o crescimento do homem. Então, o que nós podemos concluir com isso? Eu e vocês. Nós podemos concluir o seguinte: sempre estivemos com a ajuda permanente da espiritualidade superior, nos convidando para o ser sagrado que somos. Você chega a essa conclusão? Você consegue chegar como nós estamos tentando chegar? Então, nós estamos morando num grande oceano de possibilidades. Nós estamos morando num universo que nos oportuniza o tempo todo. Então, se eu continuar usando só o meu trivial do dia a dia, eu não vou conseguir entender essas coisas. Por isso que nós estamos fazendo essa imersão um pouco nesse passado. Havia a adoração aos objetos, a superstição é uma palavra que não deveria ser dita. O respeito a um objeto estranho. O ferro conserva o seu poder mágico religioso. O Herculano Pires, grande pesquisador espírita, segundo Emmanuel, aquele que mais soube ler Kardec, então Herculano diz o seguinte, que haviam esses objetos que ficavam na entrada das casas, como a representar a proteção da casa, ou no interior, como a representar a proteção do ambiente. Nós vemos, quando vemos filmes hebraicos ou judaicos, nós vemos que quando a pessoa chega na casa de um outro, ele põe a mão num símbolo que tem na porta e põe na testa ou no peito. Por quê? Respeitando aquela deificação ali representada simbolicamente. Então, a gente fica falando, isso é superstição. O que é uma superstição? É uma coisa que eu não entendo. Então, eu chamo de superstição. Sejamos claros, sejamos justos. Nós já pesquisamos essa palavra? Nós já observamos essa palavra no decorrer da história da humanidade? Gente, a história da humanidade é riquíssima. É riquíssima. E nós estamos aqui achando que nós somos o suprassumo de um tempo histórico. Nada disso. Os tempos antigos dessa terra é extraordinária. Nós, às vezes, pesquisando alguma coisa, a gente fica assim, meu Deus, como é possível isso? Estava recentemente fazendo uma pesquisa
sobre aquelas grandes construções megalíticas que existem na Inglaterra, né, ou no norte da Europa. E o que eram aquelas construções? Stonehenge, por exemplo, e outras tantas, não é só Stonehenge. Então, chega-se à conclusão que aquilo eram grandes escolas de astronomia, que aquelas construções ali davam acessos a pesquisas astronômicas. E isso num tempo, olha, 2, 3, 4 mil anos antes. E nós estamos querendo dizer que a nossa civilização é a melhor? Não, nós temos recursos, sim, científicos e tecnológicos, mas isso é para pouca gente. E naquele passado existia muita vontade de aprender tudo isso. Então, vejamos o quanto nós, às vezes, precisamos buscar esse passado histórico para rever e reavaliar o nosso presente. As ferramentas do ferreiro fazem parte da arte de fazer coisas úteis, e são coisas divinas, são coisas sobre-humanas. Então, não é um martelo, não é uma coisa de furar uma pedra, isso não é uma coisa comum. Isso aí são ferramentas divinas, são coisas que me ajudam a trabalhar o divino que eu extraí da divina terra, da divina mãe. Olha, não é interessante entender isso? E isso era a postura daquelas criaturas antigas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Vamos fazer um projeto de futuro nosso. Imagina que quando nós, daqui a pouco, estivermos em condições de ajudar um Cristo planetário que está montando um planeta igual à Terra para fazer a evolução de seres que chegarão à consciência, chegarão à racionalidade, e nós vamos lá ajudá-los. Nós vamos ver tudo isso, minha gente. Isso será repetido. Nós fizemos isso inconscientemente, e agora vamos ver aqueles seres fazendo conscientemente, vamos ajudá-los. Mostrando para eles a sacralização de tudo. Eu e vocês. Então se prepare, meu amigo, minha amiga, que você tem coisa beça para fazer. Nossa! A tua infinitude de vida, que nunca vai acabar, vai te trazer momentos que você nem supõe. Então para com esse negócio de luto, de morte. Mãos à obra. Vamos trabalhar para Jesus? Vamos trabalhar para Deus? É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos nos tornar capacitados para entender. Continuando ainda a primitiva, lá, a agricultura torna-se o campo onde se cultua, a agricultura torna-se campos onde se cultua os deuses que a protegem. O pastoreio, igualmente, havia as danças evocativas da boa colheita, chuvas e saúde da tribo. O líder tribal era o próprio Deus encarnado. Aí está. Era um Deus encarnado. E se ele não cumprisse, eles matavam ele. Existia uma coisa interessante na agricultura que eu vou citar para vocês aqui. Não tem esse espantalho que eles costumam colocar nessas plantações para espantar passarinhos, aquela coisa toda, para dar um símbolo, né, de presença humana que espantaria os passarinhos, as aves, enfim, os insetos. Muito bem. Sabe onde começou isso? Começou lá. Quando eles começaram a plantar, começaram a entender de agricultura, então eles sabiam que os pássaros iam lá bicar, né, que os insetos iam lá atrapalhar. Então, sabe o que eles faziam? Eles faziam, tipo assim, uns pedestais, né? E em torno do campo plantado. Então, eles colocavam pequenas moças, adolescentes, que ficavam ali fazendo movimentos e um canto, um som, para espantar as aves. Então, os espantalhos humanos. Daí vieram os espantalhos. E essas moças faziam isso como um ritual de iniciação delas na sua condição futura de mãe, na sua condição futura de mulher da tribo. Os meninos tinham as suas iniciações e as meninas faziam isso. Claro que não todas as culturas, mas em determinadas culturas tinha isso. Vejam vocês que coisa interessante. Quem que ensinou as pessoas a fazer isso? Não foram os deuses mitológicos, ou seja, os espíritos, encarnados ou não, com a capacidade de ajudar aquelas pessoas? Vamos continuando, gente.
O fogo foi uma das maiores descobertas da humanidade. Assim foram criados cultos rituais ao deus Agni, que é o deus do fogo. Esse culto ainda existe até hoje. Geralmente, esse altar de Agni, ele fica num lugar mais elevado, e a pessoa tem que subir as escadas para cultuar o deus Agni, que é o deus fogo. Cada tribo, cada localidade buscava seus deuses para agradá-los. Porque quando a humanidade tomou conhecimento do fogo, ela começou a participar mais ativamente da vida, porque o fogo espantava os animais selvagens, o fogo cozia os seus alimentos, o fogo aquecia. Então, eles começaram a ter pelo fogo uma verdadeira adoração, né? E aí está a adoração, esse fogo que era feito. Minha gente, que passeio bonito, né? Pelas religiões primitivas. Mas eu te aconselho, se você quiser aprofundar mais, tem esses livros, né, do Elias, do Mircea Eliade, e tem outros livros também, ele mesmo cita muitos, de pesquisadores. Vejam vocês como é que nós, às vezes, estamos distantes dessas grandes verdades. Por quê? Porque nós não damos um valor necessário a elas. Nós precisamos aprender mais, sabe? Eu fico imaginando o Centro Espírita do futuro, dando esses cursos, meu Deus. Não vai ser para a minha época de encarnado, mas os centros espíritas se transformarão nisso aí. As universidades, elas terão nisso uma grande proposta para os seus estudantes, junto com o Evangelho de Jesus, junto com essa estrutura da espiritualidade ajudando. Isso é o futuro, minha gente. É o futuro. Bom, naqueles tempos antigos, então, muitas coisas foram interessantes para formatar o homem, não é isso? O Lao Tse, que foi um dos grandes desses espíritos luminares da humanidade, viveu na China há muito tempo. O Lao Tse escreveu um livro chamado Tao Te Ching. Na verdade, ele não escreveu, ele foi falando e as pessoas foram escrevendo o livro Tao Te Ching. Algumas tradições dizem que ele escreveu. Muito bem, então nós vamos tirar agora um texto do livro Tao Te Ching, onde ele fala sobre esses tempos antigos. Então eu vou pedir à minha amada filha Aline que fale para nós o texto do Lao Tse no livro Tao Te Ching, que fala dos tempos antigos. Nos tempos antigos, eles atingiram a unidade. O céu atingiu a unidade e tornou-se puro. A terra atingiu a unidade e tornou-se tranquila. As almas atingiram a unidade e ficaram mágicas. Os vales atingiram a unidade e produziram abundância. Todos os seres se tornaram um e ficaram férteis. Os chefes atingiram a unidade e tornaram-se exemplo a seguir. Se o céu não fosse puro, fragmentar-se-ia. A terra sem tranquilidade quebrar-se-ia. As almas sem magia depressa se esfumariam. Os vales sem abundância depressa ficariam esgotados. E os governantes não respeitados seriam depostos. Interessante, né, minha gente? Tempos antigos. Então, vamos dar sequência ao nosso estudo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o brahmanismo, né? O brahmanismo. O que seria o brahmanismo? Nós colocamos, em cada uma dessas religiões mais antigas, nós colocamos uma representação delas. Aí é um deus, né, subdividido em vários deuses, né, as várias faces de um deus. Aí você pode fazer a sua viagem, né, estrutural, psicológica, emocional, ou então você pode fazer suas pesquisas, porque esse estudo é um estudo de propostas, né, como vocês sabem. Muito bem. O pensamento filosófico dos anos 8 a 6 a.C., surgido dos Vedas, que são a sabedoria mais antiga da humanidade. Então, o brahmanismo tinha como referência em seus ritos o sacrifício de animais, rituais e um sistema rígido e formal de ética. Suas principais ideias estão contidas nos Upanishads. Para os brahmanes,
existe um caminho apropriado de conduta para cada homem determinado pela sua classe, que determinará seu futuro dentro da sociedade. Minha gente, o que é que tem isso de diferente no Espiritismo? Nada. Então, é um sistema, só não tem um rito, né? E nem sacrifício de animais. Mas eu estou falando da parte teórica. Então, é um sistema formal de ética, um sistema rígido, ou seja, de respeito ao que está fora de mim, de respeito às coisas, pessoas, circunstâncias, objetos. Então, as ideias, né, que estão nos Upanishads falam de um caminho, né, que seja apropriado para uma boa conduta para o homem que está determinado nas suas classes espirituais. Então, para um homem mais espiritualizado, você vai entender essa ética de um jeito, para aquele menos espiritualizado, de uma outra forma, mas é um conjunto de informações que tendem a ajudar o homem nos seus crescimentos. Isso é a base do brahmanismo. Então, continuando, nós vamos ver agora o hinduísmo. Dizem que é a religião mais antiga, né, do mundo, né, os seus Shivas, né, o seu Brahmani, o Shiva, enfim, são essas deificações do hinduísmo. Região específica da Índia. Ela deve ter surgido entre 1500 a 200 anos de Cristo, ou ela viveu nisso. O deus Brahma representa a personificação do universo. Então, o universo seria Brahma, não Deus, tá, gente? O universo, Brahma, Krishna é o seu representante. Depois a gente vai entender que esse Krishna chega para nós, no Espiritismo, como Cristo, né? E cada região tem a sua forma própria de praticar o hinduísmo. Diz os historiadores que o hinduísmo é um grito de liberdade que estava preso na garganta dos indianos. Havia muito tempo. É encontro dos seres da terra com os seres dos céus e uma busca lógica e justa de se entender a divindade. Então, nós sabemos que os hindus, eles são uma das raças de Capela. Então, são aqueles espíritos que vieram de Capela, se estabeleceram na Índia. Um grupo desses espíritos permaneceu na Índia, buscando essa essência de liberdade e de busca, né, do céu, ou seja, dos planos superiores da consciência, que ligam os planos superiores do universo. E outra parte deles não quis fazer desse jeito esse grito. Então, esse grito foi um grito rebelde, e que se tornou, então, o povo Arya, que é o povo que colonizou a parte ocidental do mundo. Os arianos, muito falados, né, os arianos. Então, os hinduístas, eles ficaram ali na Índia, e ali eles quiseram ter essa libertação espiritual deles, enquanto que os outros eram mais na rebeldia. Então, houve essa diferença. O grande problema dos indianos, né, dos hinduístas, foi a diferença de classes que eles fizeram, né, das castas nobres, né, das castas inferiores. Ou seja, dos espíritos que vieram de Capela nessa relação com o primitivo da Terra, que eles não aceitaram muito isso. Então, eles ficaram um pouco mais reclusos. E a gente vê muitos na história do hinduísmo, eles mais reclusos, né, são aquelas pessoas que ficam mais dentro de templos, mais guardados entre si. Nós não vamos entrar no mérito dessas questões, se vale ou não vale. Depois nós temos o budismo, que é uma religião praticamente nova, né? Aí está a representação do Siddhartha Gautama, que é o Buda, né, o iluminado. Então, ele chega aproximadamente no ano 600 a.C., na Índia. Mais ou menos na mesma época que surgiu Zaratustra, na Pérsia, que surgiu Sócrates, na Grécia. Né? Mais ou menos na mesma época. Então, o seu representante, Siddhartha Gautama, é um príncipe que sai em busca da autoiluminação. O budismo compreende não somente o homem social, mas o homem búdico. Esse homem búdico é aquele, corresponde à luta, né, pela extinção de todos os vícios e imperfeições da cobiça, do ódio e da ilusão. E refere-se ainda ao samsara, que é a roda dos renascimentos, pregando que o homem deve deixar esse status e seguir além. Então, no budismo, o que você está pregando? O estado búdico. Na árvore do Bodhivana, como eles têm lá nos seus ritos,
Então, a busca da extinção, né, desses vícios, da cobiça, do ódio, da ilusão, isso é estudado no budismo. Tá? E nós também estudamos hoje no Espiritismo. O que é que nós estamos estudando aqui no Espiritismo? Não é a renovação, a reforma íntima, retirar, né, essas coisas, esses vícios de nós e transformá-los sempre em virtudes? Então, esse é o budismo. Como disse para vocês, nós estamos só dando uma pincelada para que vocês vejam como que nós caminhamos aí através dos tempos nessa busca da religião que nós falamos no princípio. Agora vemos a religião Zen, né? É uma religião muito comentada, né? O Zen não é propriamente uma religião, se você quiser entender assim, ou uma filosofia, ou uma ciência. O Zen não é a ideia de conquista dos ambientes sociais e materiais, mas sim de alcançar total conhecimento do ego. E este ego que você considera como você mesmo e que vai desaparecer para a transformação no ego superior. Então, é o nosso ego inferior, que nós estudamos em psicologia, a psicologia, né, os estudos psicológicos que nós temos no movimento espírita, através dos livros da Joana de Ângeles, e através também de Jung, né, e de outros grandes pesquisadores da psicologia, nós temos esse ego inferior que nos representa, que é a nossa personalidade, o nosso modo de ser e de estar nas determinadas circunstâncias onde nos encontramos. Então, se eu estou numa festa, a persona é aquela carinha do teatro, né? Aquela carinha alegre. Se eu estou no funeral, a outra carinha do teatro, da marca do teatro, que é a carinha triste. Então, isso é persona, isso é máscara. Eu uso isso para os determinados locais que eu vou e que nem sempre representam o meu estado natural, a minha realidade ali. Eu me represento daquela maneira de acordo com as realidades. Então, isso Jesus chama de hipocrisia, ou seja, hipocrité, máscara. Nós usamos dessa máscara. O que nós vamos fazer, então? Nós vamos, à medida que vamos dinamizando o self, ou seja, a centelha divina que somos, nós vamos extirpando essa máscara, essa persona, para sermos nós a individualidade. Aí não teremos mais que representações nenhuma. Nós usaremos como somos na nossa totalidade, o ser pleno, a plenitude do ser, né? Então, o Zen busca a iluminação e a compreensão própria da própria natureza básica, né? Então, continuando aqui, o jainismo. O jainismo, a sua visão básica, desenvolvida entre os séculos 7 e 5 antes de Cristo, ela é dualista. A matéria e a mônada vital são de naturezas distintas. E durante sua vida, o ser vivente, seja humano ou animal, tinge sua mônada como resultado de suas ações. É o que nós fazemos. A gente comete enganos. Então, a gente mascara o que somos. Ou seja, criamos karmas, criamos complexos. Né? É isso que ele está dizendo. Então, para se purificar disso, né, essa religião jainista, ela propõe um extremo ascetismo, ou seja, uma vida de contemplações, e o colocar em prática da doutrina da não violência, ou seja, domar, né, os instintos mais severos, né, mais violentos que ainda trazemos. Os jainas reconhecem que pessoas, animais, plantas, formações rochosas, cursos de água e quedas de água têm alma ou princípio vital. Todos esses seres têm igual valor e estão interligados na teia da existência por elos kármicos. Ou seja, o mundo todo está interligado. A gente estuda isso hoje na física quântica, né? Que lá eles chamam de entrelaçamento, que está tudo entrelaçado. Né? Agora, ele fala que pessoas, animais, plantas, formações rochosas e curso d'água que tem um princípio vital, nós já sabemos. Nós não começamos lá no mineral. Esse mineral não precisa ser rochoso, ele pode ser em todas as especificações desse mineral. Então, veja que nós estamos estudando isso também. Agora, ainda com aprofundamentos? Não, porque ainda não chegou para nós alguma informação mais
mais sensata ou mais lógica de tudo isso. Mas sabemos um pouco, já iniciamos um pouco nesse conhecimento. Então, isso a doutrina espírita já está estudando. Só que a doutrina espírita, por ser também ciência, ela quer o aval também da ciência. Não talvez nem tanto da ciência oficial, mas da ciência da lógica. Porque nem sempre, minha gente, nós conseguimos comprovar tudo em laboratórios. Nós temos que trazer para o campo da lógica. Percebem? Bom, agora nós temos o Krishnamismo, né? Que é algo relacionado ao Krishna, não é isso? O sistema filosófico religioso fundado por Krishna, datado de 5 a.C., os ensinamentos de Krishna estão no Bhagavad Gita. Nós falamos do Bhagavad Gita, né? O pensamento krishnamita não é um discurso novo, mas é milenar. Tem suas raízes e origens na filosofia profunda e arcaica dos Vedas, e não é um novo modo de pensar, como fez Buda. O conhecimento espiritual da Índia começa praticamente com Vishnu, de 10, 11 mil anos atrás. E dali surgiram, né, a partir dali do Mahabharata, surgiram, então, os conhecimentos dos Vedas, que variaram dos Upanishads. Enfim, nós estamos trazendo o nosso estudo de agora esses conhecimentos muito antigos. E quando você lê os Vedas, você vai ver que a proposta védica é a proposta que nós estamos fazendo hoje. Só que agora um pouco mais aberto, um pouco mais explicado, buscando não só a informação, a essência, mas também a informação lógica daquilo, a essência científica daquilo. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Até nos Vedas tem uma fase, né? Tem a fase teórica, né? Tem a fase da cura. Então, na cura também, nós fazemos isso nos centros espíritas. A terapia espírita, a terapia espiritual, que Mesmer tão bem colocou lá nos seus estudos no século XVIII, né? O mesmerismo. E ele só codificou aquilo, porque já existia. Existe desde sempre. Bom, agora nós temos o taoísmo, que é uma religião chinesa, né? Um dos principais livros da filosofia taoísta é o Tao Te Ching, que nós falamos ainda há pouco, escrito há pelo menos 2.600 anos por Lao Tse. O taoísmo inspira-se na natureza e nos aconselha a observar seu funcionamento e aprender com a sua sabedoria. Se o próprio ser humano faz parte da natureza, nada mais justo que se comporte seguindo suas leis, ainda que sua vida e seus dilemas estejam hoje inseridos no contexto das grandes cidades e principalmente da tecnologia. Basicamente, se fundamenta em 4 pontos essenciais: o caminho, que é o Tao, o não ser, o Yin e Yang e o nosso sábio interior. Minha gente, estudamos isso hoje dentro da nossa doutrina espírita. O caminho, né, o Tao, é a nossa busca da nossa essência, do nosso caminho enquanto essência. O caminho de Deus, o caminho da grande estrutura universal, que está lá na Gênese, ou no Gênesis, no livro de Moisés, na metáfora de Adão e Eva, né? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida é o caminho. O não ser é essa persona que nós falamos ainda há pouco. O Yin e Yang são os arquétipos que nós temos, né? Do masculino e do feminino, e isso é muito importante, é um estudo que você deveria fazer. O arquétipo masculino e feminino para entender muitas coisas. Aí ele está representado, né? Nesse símbolo famoso, né? Do Yang, né? Que está aqui, olha. O feminino e o masculino, e você vê que no masculino tem feminino e no feminino tem masculino. Isso aí tem que ser analisado com muita profundidade, muita isenção. E o nosso sábio interior, ou seja, eu tenho que encontrar o caminho que me tire das minhas propostas de personalidade arcaica, velha, infeliz, de vícios, né? Para que eu me encontre comigo mesmo, nos meus arquétipos, representado por 2 arquétipos,
masculino e feminino, que são duas forças, para que eu encontre o meu ser sábio interior. Isso é o taoísmo. É o que nós estamos estudando, né? Agora nós temos o shintoísmo. Nós estamos fazendo a passagem rápida. E vocês estão vendo como isso tudo é importante, né? Como tudo é interessante. O shintoísmo, olha lá. O shintoísmo incorpora práticas espirituais derivadas de diversas tradições pré-históricas japonesas. Então, nós já falamos de religiões da Índia, religião da China, religião agora do Japão, as religiões egípcias, nós também sabemos que foram feitas em cima de sacerdotes, né, que falavam ali para os povos egípcios mais avançados e para as pessoas mais simples, os servos. Mas a religião do Egito, extraordinária, né, naquele contexto do Osíris, Ísis, Osíris e Horus, né, e Horus se torna o grande olho do mundo. Ou seja, é um estudo que nós já fizemos no outro momento, mas que interessante você saber também. Bom, então essas histórias são locais, regionais, porém não surgiu como uma instituição religiosa formalmente centralizada até a chegada do budismo, confucionismo e taoísmo no Brasil. Desculpa, no país. Então eles chegaram lá, essas doutrinas, o budismo, o confucionismo e o taoísmo, chegaram lá no Japão. O confucionismo, minha gente, nós vamos ver na frente, ele é bem interessante, né? A partir do século VI que chegou isso aí lá no Japão. Caracteriza-se pelo culto à natureza, aos antepassados e pelo seu politeísmo, como uma forte ênfase na pureza espiritual e que tem como uma das suas práticas honrar e celebrar a existência de Kan, que pode ser definido como espírito, essência ou divindades. O shintoísmo tem atualmente cerca de 119 milhões de seguidores no Japão. Então, tudo está buscando a essência. Você observa que todas essas religiões buscam dizer para o homem, olha, se acalme, se aconchegue, vença teus vícios, teus maus hábitos, tuas más tendências, para que você possa estar pleno em você, né? Nessa essência ou divindade. Né? Continuando, o confucionismo, eu gosto muito de falar sobre o confucionismo, né? Por quê? Olha só, é um sistema filosófico chinês criado por Confúcio. Entre as preocupações do confucionismo estão a moral, a política, a pedagogia e a religião. Então, ele foi um filósofo que trabalhou muito essa questão da ética na religião, a ética na pedagogia, a moral, né? A moral e a ética na política. Então, as escolas confucionistas, elas ensinavam às crianças exatamente isso. A moral, a política, a pedagogia e a religião. Isso é muito interessante. Já colocava isso para as crianças. Conhecida pelos chineses como ensinamentos dos sábios e fundamentada nos ensinamentos de seu mestre, o confucionismo encontrou uma continuidade histórica única. É considerado uma filosofia, ética social, ideologia política, tradição literária e um modo de vida. Confúcio, filósofo chinês do século VI a.C., compila e organiza antigas tradições da sabedoria chinesa e elabora uma doutrina assumida como oficial na China por mais de 25 séculos. Então, esse espírito, Confúcio, né? O nome dele não é bem Confúcio, tem uma outra representação lá para os chineses, mas vai dar isso aí próximo de Confúcio. Então, veja, como é que ele trabalhava? Ele trabalhava filosofia, trabalhava ética, trabalhava moral, pregava isso. E as escolas chinesas faziam isso. É o que nós precisamos fazer. Lembra quando eu falei para vocês do Centro Espírita do Futuro, com essas grandes escolas acontecendo lá dentro, agora com a orientação dos espíritos superiores, através das obras básicas, que a gente possa fazer esse avanço histórico, esse avanço religioso, esse avanço filosófico, trazendo de novo essas informações que já estão conosco faz tanto tempo, e se estão conosco é porque Jesus permitiu, e o mesmo Jesus que permitiu lá nos permite hoje. Então, esse entrelaçamento de ideias para ajudar o homem a crescer. Naquele momento em que o Oriente e o Ocidente se unirem numa mesma proposta de crescimento espiritual.
Então, o que eles pregavam lá naquele passado histórico, hoje nós estamos aprendendo na doutrina espírita, né? Então, minha gente, quer saber um pouquinho dos Vedas? Que essa estrutura muito grande das religiões antigas, principalmente das religiões da Índia, né? Mas como elas chegaram, né, em várias partes do mundo, então os Vedas nos ajudam, nos ensinam muitas coisas. Mas o que são os Vedas? Vamos ver isso aí no texto e da palavra da Lilian. Observem bem. Os Vedas remontam ao conhecimento. Conhecer não racional comum aos homens comuns, mas conhecer com sabedoria, a sabedoria que vem de Deus, que vem da essência de Deus. Se Deus é a verdade, qual é a natureza de Deus pela verdade exposta? A verdade é o conhecimento que vem da razão divina. Precisamos despertar a consciência de ser e existir no plano divino. No início da criação, tudo era caos, desarmonia, tudo se consolidou e Deus deu ao verbo o som da verdade. O conhecimento que é Brahma, o Cristo que é a base e manutenção deste mundo. E o Veda é o manual de instrução da vida e da criação em seus dois propósitos: o caminho do desenvolvimento e o caminho do retorno à divindade criadora. O conhecimento do Veda instrui os Devas, espíritos superiores, na criação e manutenção dos mundos. E todos se envolvem na autoiluminação. Devas e iniciados, neófitos dos estudos aprofundados de si mesmo. Os Vedas nos dão o conhecimento da ignorância, própria do início, e o conhecimento da vida espiritual, resgate do ser por ele mesmo. Somos verdades eternas, em busca da verdade uma, para uma relação baseada no amor. Vedas é a verdade e conhecimento que nos leva ao encontro do absoluto, que é Deus, através do livre-arbítrio que nos faz responsáveis pelo que somos. Conhecer o absoluto não pode ser apenas pela razão. Filosofias e sentimentos humanos, e sim pela revelação que os Vedas nos trazem do divino que somos e que nos leva ao divino absoluto que nos criou. Pois bem, agora nós vamos falar um pouco do islamismo, que é essa religião que hoje tem muitos seguidores no mundo, né? Então, o que seria o islamismo, o Islã, né? Então, é uma religião monoteísta surgida na Península Arábica, no começo do século VII, por meio de Muhammad, conhecido em português por Maomé. Essa crença religiosa, atualmente a segunda maior do mundo, possuindo cerca de 1 bilhão e 800 milhões de fiéis, a maioria deles localizada no continente asiático e africano. E isso, Islã, é o aportuguesamento, né, da palavra em árabe Islam. Essa palavra, nesse idioma, significa submissão e é derivada de salam, que significa paz. O sentido da paz mencionada não se refere ao conceito de guerra, então eu estou em paz por causa de guerra, mas sim a uma condição de paz entre o corpo e o espírito. Alá é o Deus único do Islã. Vejam vocês que interessante, né? A origem do islamismo é essa busca da paz, porque eu estou junto com meu Pai, que é Alá. Então, isso é o conceito de islamismo. Agora, como a gente sabe, né, gente, todas as religiões têm os seus conteúdos teóricos e têm as práticas dos seus fiéis. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É igual no nosso caso aqui no Espiritismo. Então, tem o contexto espírita, né? E tem espíritas, que nem sempre estão seguindo aquilo que o Espiritismo propõe. Então, nós não podemos fazer essa confusão. Tem pessoas que falam assim comigo: eu vou largar o Espiritismo porque eu não suporto o que eu vejo lá no centro. Então, muda de centro, meu irmão.
ou minha irmã, mas não vai largar por causa de espíritas. Né? O próprio Chico, o próprio Emmanuel falou para Chico, no dia que eu estiver contra o Allan Kardec, por favor, você me abandona e segue Kardec. Mesma coisa. Então, se você não está satisfeito com espíritas, larga para lá, vai buscar outro caminho, outro centro, outra estrutura, porque a doutrina espírita é extraordinária. Ela é algo que nós mais precisamos na atualidade. Isso eu digo para vocês com toda certeza, ela é tudo aquilo que nós precisamos para essa nossa atualidade. Certo? O judaísmo. Judaísmo. É maravilhoso. Eu adoro as histórias dos judeus, a partir de Abraão, 1800 anos atrás. Né? Extraordinário o judaísmo. Merece um estudo só de judaísmo. De tanta coisa interessante que tem lá. Foi o lugar que Jesus escolheu para nascer, gente. Foi o local onde os profetas vieram preparar os caminhos do Senhor aqui. Preste atenção. Jesus escolheu aquele local. Pena que eles não entenderam. Mas que nós estamos entendendo. Isso é bom para nós. Então, vamos lá. Religião, filosofia e modo de vida do povo judeu. Originário da Torá, escrita e da Bíblia hebraica, e explorado em textos posteriores, como o Talmud. É considerado pelos judeus religiosos como a expressão do relacionamento e da aliança desenvolvida entre Deus com os filhos de Israel. De acordo com o judaísmo rabínico tradicional, Deus revelou as suas leis e mandamentos a Moisés no Monte Sinai, na forma de uma Torá escrita e oral. A Torá é testamento, tá, gente? É escrito, é documento, alguma coisa assim. Então, tudo parte dessa aliança de Abraão com Deus e depois do recebimento das leis de Deus por Moisés, lá no Monte Sinai, e do estabelecimento daquela família judaica, daquelas tribos, 12 tribos, que, ao saírem do Egito, ficaram no deserto do Sinai, e ali foram distribuídos, foram recontados e tudo, e distribuídos em 12 tribos. E cada tribo ocupou uma região da Palestina. Isso é uma coisa rapidinho, só para a gente dizer. O judaísmo é isso. É essa aliança, praticamente, né? Essa aliança de Deus com o homem com Deus, e o recebimento da primeira revelação espiritual para o homem. Eu vou pedir a Luísa para ela falar um pouquinho sobre o Abraão. Essa história interessante de Abraão, né, com relação a essa estruturação dessa aliança no mundo. Observe o que a Luísa tem para nos dizer. O vovô Abraão foi mesmo muito esperto. Recebeu a ordem de Deus e foi com sua família querida buscar uma nova terra. Lá encontrou outras pessoas e falou com elas sobre Deus. Montaram muitas tendas e multiplicaram a família. Fizeram uma tal de aliança que funcionava mais ou menos assim. Deus daria tudo ao homem e o homem cresceria para Deus. Interessante essa tal de aliança. Ela dura até hoje. Vamos entrar nessa tal de aliança? Eu também quero crescer para Deus. Algumas religiões, agora vamos falar do cristianismo. Né? É um estudo muito amplo, nós vamos dar só uma pincelada, tá? É um estudo que merece uma atenção maior, quem sabe no futuro a gente vai fazendo esses estudos também. Bom, é uma religião monoteísta, surgida na Palestina no século I, pela presença de Jesus no mundo físico, considerada a religião oficial do Império Romano a partir do Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Teve na Igreja Católica o seu grande representante até o século XV, quando houve a reforma proposta por Martinho Lutero, criando-se assim o protestantismo. Eu quero dizer para vocês que Jesus não criou religião nenhuma. Vamos entender isso. Jesus não criou religião, tá? Jesus trouxe a verdade e estampou essa verdade
para todos, em todos os locais. E não deu nenhuma denominação. O cristianismo vem de Cristo, que é a representação de Jesus, o ser iluminado. Os gregos chamam de Cristo, né? Então, o cristianismo é aqueles que professam a doutrina deixada por Jesus. Tá? Muito bem. Aí, até o século 325, né? Até o ano 325 depois de Cristo, eles estudavam, eles eram meio que espaço. Aí, a partir do Concílio de Nicéia, que o Constantino fez, aí já começou a criar, né, essa questão da igreja, né, do papado, do Vaticano, enfim. Então, grandes foram os vultos do cristianismo, desde os apóstolos de Jesus até teóricos e filósofos que pregaram os princípios cristãos, contidos nos 4 evangelhos sinóticos de Mateus, Lucas, Marcos e João. Tem em Deus como Pai único e absoluto, e em Jesus como seu representante legal entre os homens. Possui aproximadamente 2,5 bilhões de seguidores no mundo. Você vê que nós somos 8 bilhões. Olha como é que nós estamos longe de ser a unanimidade. Mas isso será um dia, tá, minha gente? Isso será um dia. Por hora, os povos ainda estão buscando aquilo que a gente falou no princípio, buscando a sua verdade. E no momento em que ele expandir mais e que chegar a essa verdade cristã, aí o mundo será todo cristão. Vai ser agora, a partir do Regeneração. Ainda não tão próximo de nós, mas vai chegar daqui, quem sabe, uns 600, 700 anos ou mais, aí o mundo já estará cristianizado. Eu estou te convidando para pedir a Jesus para fazermos parte disso. Você topa? Você aceita? Então, meu amigo, vamos entrar na filosofia básica. Disciplina, disciplina, disciplina. E agora eu vou pedir a Thalita para falar um pouquinho para nós sobre o cristianismo. Veja essa jovem pessoa maravilhosa que está nos ajudando aqui nesse trabalho, na montagem desse trabalho. Thalita, fala um pouquinho sobre o cristianismo para nós. Fala. Tudo do cristianismo começou quando ele decidiu vir até nós. Jesus nasceu entre nós. Glória maior, ventura ímpar. O Cristo chegou para dizer que o reino do Pai também aqui chegará. Caminhou por entre todos, o todo que representa o mundo. Maltrapilhos, doentes, rebeldes, publicanos, homens de pouca fé, homens atormentados pela violência, pelo sexo, pelas maldades. Ele caminhou sereno, contendo em si a verdade absoluta do Pai. Falou com mansidão, com energia, com compaixão, com harmonia. Falou que somos luzes, sal, deuses. Falou que podemos ser como Ele. Depois necessitou retornar e deixar aqui as sementes do bem. Outros continuaram. Muitos foram leais, outros nem tanto, que falando em seu nome, mataram e queimaram, e hoje, atordoados, buscam por seus rumos. Cristão, cristianismo, palavras que se fundem num propósito maior de elevar o homem ao patamar do seu divino, seu Cristo interno, seu porto de chegada, seu ninho de luz. Espiritismo, cristianismo, palavras que se completam. O cristianismo é a verdade, o espiritismo, o esclarecimento da verdade. E ambos são o acolhimento, conforto, consolo, cura e instrução. Ah, Mestre Jesus, como lhe somos agradecidos. Bom, gente, então nós chegamos ao nosso espiritismo, né? Que é também cristão. Bom, foi codificado em meados do século XIX pelo francês professor Rivaio, que adotou posteriormente o pseudônimo de Allan Kardec. Tem como base os ensinos dos espíritos superiores, né? Não está aqui, mas vamos colocar assim, obtidos por meio da mediunidade e se classificam em os pilares do espiritismo, né? Imortalidade da alma, mediunidade, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, Deus como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, fala da lei de causa e efeito, e Jesus como governador espiritual do planeta Terra. Os seus ensinos estão contidos em 5 livros básicos: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese.
Então, é isso. Você imagina o universo que é isso aqui. Porque se eu for falar de mundos habitados, eu ainda não tenho uma informação assim, que alguém tenha descoberto esses mundos habitados. Mas eu sei que eles são habitados. Porque nem só de pão, nem só de água vive o homem. Vive o Filho de Deus, a Filha de Deus. Então, lá nesses mundos tem outras necessidades, não é? Senão eles não existiriam. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta isso. Se esses mundos são habitados, então eles dizem, são, foram, serão. Nada é feito por acaso, né? Imagina quanto teremos que estudar a imortalidade da alma. Esse estudo sobre imortalidade, ele é muito, muito complexo, muito longo, e tem muitas variações filosóficas e científicas, teológicas também. Então, precisa se estudar isso com muita intensidade, né? Reencarnação, minha gente, eu estou ouvindo falar de reencarnação há muito tempo. E toda vez que eu escuto alguém falar de reencarnação, eu escuto uma coisa diferente, ligada ao mesmo tema. Então, não é simplesmente dizer eu acredito ou não acredito, isso é pouco. O Espiritismo não aceita isso. Ele aceita a confirmação. Se você não acredita, ótimo, você tem direito de não acreditar, mas você tem que apresentar uma proposta melhor que justifique as ações de Deus com seus filhos. Porque que um nasce cego, mudo, aleijado, o outro nasce atleta, rico, outro pobre. Você tem que me justificar isso. A reencarnação justifica. A mediunidade, né? Mediunidade, minha gente, é o estudo da psique humana. Mediunidade é estudo da psique humana. Temos que perceber isso. As grandes escolas da parapsicologia, iniciada lá por José Banks Heine, lá na Universidade de Duke, na Carolina do Norte, ele começa a estudar parapsicologia, começa a fazer testes com médiums, e hoje a mediunidade, ela pode ter outro nome, como sensitivo, não sei, cada um fala um nome, né? Mas no fundo é essa possibilidade psíquica de comunicação não oral. E eu vou discutir isso, quem sou eu, né? E assim vamos, agora chega Deus, né? Como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Você tem que me justificar alguma coisa sem Deus. Me justifique. Me fala alguma coisa onde Deus não esteja. Então você vai ter que justificar muita, mas muita. Vai te dar um trabalho que eu não te aconselho a entrar nisso, não. Porque tem gente aí que tenta, né? Mas não consegue. Porque estão negando a própria essência deles. Eles acham que foram criados por dois gametas, masculino e feminino, que se uniram e formaram um corpo. Esse corpo formou aleatoriamente? Não. A própria ciência hoje já diz do campo morfogenético que nada mais é do que o perispírito. E esse perispírito vem de onde? Vem de Deus. Porque o perispírito é uma formação que o espírito faz para se ajustar nos mundos onde ele vai habitar. Gente, muita coisa para estudar. Tá bom? Então, você espírita, se prepare para você estudar muito. Se você não é espírita, venha conhecer o espiritismo, mas sem esse negócio de espiritismo é comunicação com os mortos. Para com isso. Isso já foi resolvido desde 1857. Hoje nós estamos estudando espiritismo numa situação sociocultural, filosófica, científica, teológica, comportamental, de avanços inúmeros no campo do conhecimento, de avanços profundos, porque ele abrange todos os campos do conhecimento científico. Isso é espiritismo, minha gente. Então é preciso ter respeito, vocês não concordam comigo? Toda crença é respeitável quando sincera e conducente à prática do bem. Condenáveis são as crenças que conduzem ao mal. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 838. Está vendo como é que o Espiritismo respeita as crenças? Então, toda crença é respeitável. Não importa, ela é respeitável. Se ela for sincera e que conduza o homem à prática do bem. Fez isso, então ela é respeitável. Agora, a gente condena as que conduzem ao mal, que costuma ter algumas, né?
Diz Leonardo Marques, em seu livro História das Religiões e a Dialética do Sagrado, né? Imagine a complexidade das religiões grega, romana e egípcia, hoje transformadas de forma inadequada em mitologia. O zoroastrismo, que teve o seu fim após a ascensão do islamismo. Ficaríamos, no mínimo, 10 encarnações falando sobre histórias das religiões. É muita coisa, minha gente. O mundo, digamos, esse mundo que nós conhecemos aí, tem mais ou menos esse mundo possível, né, de conhecer, tem mais ou menos aí o quê? Uns 6, 7 mil anos. E quanta coisa aconteceu, quanta coisa. E nós não podemos ficar aqui dando uma de sábios, porque sabemos só um pequenininho dessa história. Ah, não. Aproveite o sol do dia, a lua da noite. Aproveita a tua disposição, aproveita a tua vida, aproveita a tua essência e busca o conhecimento. Esse conhecimento profundo que nos conduz à libertação pela verdade. Diz Mircea Eliade que a dessacralização do trabalho, sobretudo, constitui uma chaga aberta no corpo das sociedades modernas. Não podemos estar seguros, entretanto, de que não se reproduza uma ressacralização no futuro. Porque ele diz o seguinte, que esse trabalho moderno que nós fazemos hoje tirou um pouquinho de nós essa essência do sagrado. Mas não quer dizer que isso não vai voltar. Ele está certo, voltará sim. Eu sempre falo, gente, não trabalhe só pelo dinheiro, pelos acessos que vão te dar mais condições financeiras. Trabalhe pelo conhecimento, pela apreensão da tua experiência, porque é isso que vai te fazer um ser inteligente. É você viver a experiência e apreender a experiência que você está vivendo. Não é? E prossegue Mircea Eliade, né? Continua sendo possível uma reconciliação com a temporalidade, se alcançarmos uma concepção mais correta de tempo. Qual é o meu tempo? Qual é o seu tempo? Qual é o tempo do mundo? O mundo está clamando pelo sagrado. Isso é o que eu digo para vocês. E sabe como ele clama? Nessas noites lindas, essa lua cheia, nos chamando para ser observada, para que ela se sacralize em nós. Nos chama nesse sol de todos os dias. Nos chama nos ventos, nos chama nos ruídos dos murmúrios dos riachos, nas ondas do mar, nos pios dos pássaros, nos rugidos dos animais, nos sons que eles produzem. Está nos chamando, minha gente. E nós estamos longe disso. O que o feudalismo fez? Pegou aquele povo dos grandes exércitos, botou no campo. Fica lá trabalhando 1000 anos para você se ressacralizar. Conviver de novo com a natureza. Para você criar um rumo novo para a tua vida. É o que nós estamos precisando fazer. Não num feudalismo, mas numa liberdade respeitosa de ações. Porque a liberdade significa também responsabilidade. Quando quisermos, o sagrado virá ao nosso encontro. Você concorda? Quando quisermos, o sagrado virá ao nosso encontro. Aí está eu triste, cabisbaixo, e o sagrado chegando para me inundar de luz. Mas é eu que faço isso. É você que faz isso no momento em que você quiser. Guarde essa imagem para você. Você é essa pessoa triste aqui. Pode ser, às vezes não, né? Tomara que não. Mas se você for essa pessoa triste, imagina que ele está querendo te ajudar, dentro do mesmo ambiente que você está. Então, deixe essa tristeza e ouça o chamado dele. Certo, minha gente? Que coisa linda estudar tudo isso. Divino estudar tudo isso. Extraordinário, necessário, útil. Que nós possamos, a partir de esses estudos e de pesquisas mais avançadas, buscar esse novo contato nosso com a nossa sacralidade. São tantas as religiões, nós vimos aqui, e todas elas nos convidando para isso.
Então, se a religião te conduz ao bem, ela é ótima. Se ela não te conduz, então busque outra. Se ela responde às tuas perguntas, ótimo. É o que você precisa saber por agora. Se ela já não responde mais, busque aquela que responda. Eu fico muito feliz por estar nesse trabalho, por estar realizando esse trabalho com vocês. Porque todos vocês estão realizando comigo. Então, eu digo para você assim, esteja confiante. Você é centelha divina. Deus habita em você. Deus está no seu conteúdo histórico, no seu conteúdo emocional. Deus está na sua vida, em todas as suas ações. Você está imerso em Deus. E Deus está imerso em você. Lembre-se sempre disso. Você não anda sozinho pelo mundo. Você não vai sozinho para lugar nenhum. Você não dá um passo, 1 milímetro de sua extensão sem estar em Deus. Então busque esse Deus para você. Se sacralize a partir desse Deus. E você vai ver como sua vida vai mudar. Como as suas histórias serão contadas diferentes a partir de você mesma, a partir desse instante que você cria essa situação para você. Abrace tua vida. A tua vida é divina. A tua vida é a tua necessidade. Ela não seria boa para você se não fosse desse jeito. E se algo não está bom, então busque a melhoria, mas sempre no respeito à vontade divina com relação a você. Quando Jesus disse no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade na terra, assim como ela é feita nos céus, ele estava dizendo isso para nós. Façamos valer a vontade de Deus em nós. E qual é a vontade de Deus em nós? É que nos tornemos livres para Ele. Porque Ele necessita de nós para uma atividade principal na criação. Ele não nos criou por acaso. Ele nos criou para uma finalidade. E que você cresça para chegar a essa finalidade da tua própria criação por Deus. Pensemos nisso. E agradeçamos a Ele por essas oportunidades que estamos tendo desse convívio com as estruturas religiosas, filosóficas, científicas que o mundo viveu e nos apresenta como um projeto de apropriação de valores. Façamos valer em nós a vontade do nosso Pai. Muito obrigado por estarmos juntos. Eu quero dizer para você que no século XVII existiu na Alemanha um grande compositor, talvez um dos mais compôs, Gregor Philipp Telemann. Ele foi mais velho que Bach, Handel, e ele compôs peças lindíssimas, muitas peças. Nós vamos terminar o nosso estudo de hoje ouvindo uma das suas peças. Vou pedir a Aline Silveira que mostre para nós a dança dos espíritos abençoados. E depois nós vamos refletir sobre o estudo de hoje. Cada um em silêncio, na sua casa, onde você estiver. Até o nosso próximo estudo. Com vocês, Telemann, na inspiração e na execução da Aline Silveira.